E para iniciar, cara, todo convidado aqui tem que contar a sua história. É como o Opa, Alck, a gente que tem que legal. contar a história do empreendedor para inspirar outros empreendedores também. Eu acho que faz parte, é o storytelling que faz outros empreendedores ter a vontade de crescer, ter a vontade de desenvolver. Então, manda a história sua aí, que é muito bela e é só um começo, né? Que maravilha. Vamos falar um pouquinho então. Cara, minha história é muito parecida com a de muita gente. Tenho certeza de que as pessoas que estão nos assistindo também. É uma história de uma família humilde. Eu sou de Monte Belo, na verdade. Cidadezinha aí perto da região, né? Cidadezinha de 15 mil habitantes. De família muito simples e desde cedo eu tive que me virar para poder fazer alguma coisa, para poder ter acesso aos recursos. Meus pais faziam o que podiam, não faltava nada, mas não sobrava nada. Então, desde criança eu percebi que se eu não desse os meus pulos, sabe? Eu ia ficar dentro da expectativa para as pessoas que nasciam nesse ambiente, que é conseguir manter aquilo que foi que você recebeu, aquele ciclo infinito de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não conseguir produzir nenhum tipo de benefício extra e ficar refém daquele padrão de vida. E desde pequeno eu já não me identificava com isso e decidi, pô, vendi sorvete, vendi vela em procissão, que quem é de cidade pequena sabe que tem essa filão de mercado, não é? E aí fui crescendo, comecei a fazer alguns empreendimentos, sempre tive na veia a ideia de que o melhor mecanismo para você fazer uma transição social é você empreender, porque é democrático. Se você tiver habilidade de gestão, se conseguir entregar alguma coisa interessante, você vai ter mercado e isso vai te permitir galgar algumas posições nesse mundo que, gostem ou não, é capitalista. Então, isso me deu, desde pequeno, uma resiliência bastante grande. Cheguei a ter trailer de lanche com 15 anos lá em Monte Belo, lanchonete, mas com 17 eu consegui bolsa do ProUni. E aí uma coisa que era improvável aconteceu. Eu, com 17 anos, comecei a fazer faculdade em Guaxupé, engenharia de produção. Olha que legal. Muito legal, cara. Eu sou um dos poucos, assim, até então, da família a ter a oportunidade de ingressar numa faculdade, numa época que era menos comum do que hoje. Isso foi em 2006. Sim. E comecei a estudar em Gospé no terceiro ano, depois de alguns empreendimentos, alguns que deram certo, outros não, eu vim definitivamente para Gospé. Isso foi em 2008 e eu no terceiro ano de faculdade, mudei para fazer estágio, estagiei em algumas empresas em Guaxupé e comecei a trabalhar na SIAC. E eu morava ali, lembra que era a Lu Perfumaria, lá em Uhum. cima, na calçada seguinte ao Venda Mineira? Sim. Morei ali por 2 anos, cara, depois de ficar alguns meses numa pousada, e era uma sala grande com um banheiro. Basicamente era isso, colchão no canto, uma cômoda, e era a minha vida por 2 anos. E fui aprendendo a trabalhar, cara. Quando eu me formei, 2 anos de experiência, quase 3 na SIAC, aprendi muito lá. Eu gosto muito de falar o nome da SIAC, porque é uma multinacional que usava as melhores práticas de gestão que existiam. Então eu tinha a oportunidade de, mais do que na faculdade, vivenciar técnicas de produtividade. Aprendi ali e me formei, e logo depois fui trabalhar no grupo do Olavo. Tudo aí em Guaxupé. É só empresa Trabalhei grande com a... também. Cara, foi bem Você, legal. você já pegou umas empresas grandes para trabalhar já, desde o início. Sim, acabou que sim. A primeira experiência minha no segmento de gestão foi na Fase, que é uma empresa menor aí em Guaxupé, que é uma Uhum. prestadora de serviços da SIAC. Muito legal também. Foi o primeiro que me deu oportunidade nesse mundo. Comecei a Uhum. trabalhar, já fui para a SIAC, foi bacana, porque ali eu tive bastante experiência, atendia clientes como Caterpillar, GE, CNH, e comecei a entender um pouco mais dessas relações, sabe? Isso foi me dando bagagem de gestão, entender como é que as coisas funcionavam. Me formei ali em 2011, ainda morando em Guaxupé, fui trabalhar no Olavo. Lá eu comecei sendo subordinado ao departamento de custos. A minha função era fazer o meio de campo entre comercial e custos. Por exemplo, tá difícil vender o parmesão porque com esse preço que vocês estão pedindo não tá legal. Mas o custo é esse. E aí eu entrava para intervir nesse processo e identificar
como fazer com que nós fôssemos mais competitivos, do que esse custo era composto e como otimizar o processo. E aí eu usava toda aquela experiência que eu aprendi na SIAC para poder aplicar essas ferramentas num ambiente que, apesar de uma empresa muito grande, não tinha um nível de maturidade em gestão que tinha lá na SIAC. Isso foi um laboratório para mim, cara. Nossa, como? Duas empresas muito grandes, né? Uma multinacional. Então, com certeza, você aprendeu uma bagagem muito boa ali e pôde implementar isso de uma empresa para outra, né? Sim, e era bem legal porque o Grupo Olavo ele é muito diverso em tipos de negócio, você conhece bem, né? Então, eu tinha contato com exportadora, com processo logístico, fábrica de ração, fábrica de embalagem, laticínios, gestão de fazenda, e tudo isso vai te dando casca, você começa a ver que os problemas não são tão diferentes assim. Muda o produto, mas processos são sempre muito parecidos. Se você sabe otimizar um processo de uma loja de roupa, você vai conseguir atuar bem numa barbearia, vai conseguir atuar bem no supermercado, numa fábrica, porque a lógica, a forma de pensar é sempre a mesma. Com certeza. E Uma coisa que identificou bastante no começo da sua conversa foi que você falou que o ambiente que você nasceu, você não quis ele, né? Existe uma frase bem famosa disso, né? Que você não sabe aonde você nasce, mas ficar naquilo depende só de você. E foi isso que você buscou, né, cara? Você buscou no empreendedorismo, desde o início, mesmo trabalhando em grande empresa, você foi pegando essa expertise aí de uma empresa para outra e foi levando isso e levando o conhecimento para outra empresa também, né? Sim. Até você empreender. É o que eu falo para várias pessoas que talvez ainda não está empreendendo, mas ela tem que ter um início e saber onde que ela quer chegar, né? Ela tem que ter um conhecimento e trabalhando, seja em empresa pequena ou grande, trazendo aquele conhecimento e levando o conhecimento para outras pessoas também, com certeza isso vai elevando a pessoa até ela chegar onde ela quer, né? Sem dúvida. Eu sempre tive assim a objetividade, acho que isso é uma coisa que me ajuda, que é jogar com as cartas que eu tenho. É muito fácil falar, mas quem joga baralho aí, gente, quem está assistindo a gente? Se eu tivesse saído com o Zap, eu tinha ganhado do Sete Copa. Falei, amigo, você tem as cartas que você tem. Não dá, com as condições que você tem que fazer o melhor que você pode. E o melhor que eu podia naquele momento era vender salgado. Depois o melhor era alugar um trailer e tentar de novo. Depois era vender roupa, depois fui fazer faculdade. Mas eu tenho que dar o passo que minha perna alcança hoje. A questão é me manter em movimento, com as condições que eu tenho. Eu não consigo pensar, eu não consigo ser bilionário amanhã se o meu sonho é ter riqueza financeira. Mas eu consigo dar um passo nessa direção, se eu quiser. Se eu estou aqui... Atingir, né? Exato. Então, essa cabeça eu acho que me ajudou bastante, essa mentalidade que eu tenho há bastante tempo. De jogar com o que eu tenho, cara. Não adianta eu ficar, mas o fulano lá tem mais condições que eu. A vida dele é a dele, as minhas condições são as minhas e eu vou fazer o melhor que eu posso com as cartas que eu tenho. Até ter cartas melhores. Isso é do empreendedor, cara. Isso a gente que conversa bastante com o empreendedor e tal, troca muita ideia, a gente vê que o perfil deles são muito parecidos, né? Eles são um pouco insatisfeitos, ele busca sempre o desafio e, assim, ele sempre começa, independente de como, mas ele começa. Aonde ele vai chegar, ele sabe que leva um tempo, mas ele vai chegar, ele vai conquistar e vai conseguir. Exatamente. Mas para iniciar a nossa conversa, eu quero que você explique um pouco sobre gestão de processos e o que faz um profissional de gestão de processos. Legal, vamos lá então. Até tem a ver com essa história. Eu fui trabalhando ali até no Olavo, na verdade, oficialmente até 2018, mas em 2016 eu comecei, durante todo esse tempo eu sempre gostei muito do sistema Toyota de produção, da forma como os japoneses conduziam os negócios deles. E aí aquilo foi me chamando a atenção e acabei conseguindo falar com bastante propriedade sobre aquele jeito de fazer negócio. E em 2016 eu comecei a dar treinamento relacionados a essa cultura, que é o sistema Lean de gestão de negócio.
que basicamente é a gestão de processos com uma filosofia um pouquinho adaptada, que é olhando para o cliente. A gestão de processos nada mais é do que entender como você faz as coisas. Você sabe o que você faz. Por exemplo, uma fábrica que invasa água mineral, ela faz água mineral. Agora, o processo que transforma essa água e essa embalagem num produto desejado pelo cliente é onde você tem gestão também, atuar no como. Porque dá para fazer água mineral com eficiência e sem eficiência, com desperdício ou sem desperdício. A gestão de processos é a que vai padronizar a forma como você faz as coisas e depois de padronizar, ela vai garantir que você sempre está tentando melhorar aquilo, fazendo de forma cada vez mais eficiente, garantindo que você só entrega para o cliente aquilo que ele quer. Usando o exemplo da água, você pode, nessa fábrica, ter um processo super enxuto que faz com que o custo de movimentação seja muito pequeno. Por isso essa água fica mais barata. E quando a gente fala de água, a gente está falando de um negócio muito fácil de comparar. A água é água. Apesar de ter umas gourmet, a maioria você fala, eu quero uma água, não sei que marca. Então, os pequenos ganhos de eficiência nesse processo, que é a forma como eu vou envasar essa água, vai fazer com que eu tenha 5, 10 centavos ali, e isso, multiplicado pelas 100 mil unidades que eu vou fazer por mês, eu vou ter um ganho bastante expressivo de produtividade e de lucro. Essa é a ideia da gestão de processos. Sem falar da competitividade, né? Quando você consegue diminuir 10 centavos, você ganha um outro nicho de mercado também, né? Então, exato, é muito relacionada ao custo também. Então, se você melhora aquele processo, consegue diminuir 10, 5 centavos, além do caixa da empresa melhorar, também gera mais resultado por conta da venda. Essa é a ideia, porque, como você dizia, o preço, muitas vezes, ele é dado pelo cliente, pelo mercado. Você tem 100 fabricantes de água e o preço que está rodando naquele mercado específico é R$2. O único jeito de você ter mais lucro é baixando o seu custo. E a forma mais eficiente de baixar o seu custo é entender o teu processo de produção, a forma como você faz esse produto ou serviço chegar no cliente e ir tirando dele tudo aquilo que o cliente não faz questão. O cliente não quer que você passeie com essa água numa fábrica muito maior do que ela tem que ser, ou que você tenha um custo com estoque exagerado. Isso não muda nada na percepção dele, do valor da água. Só que aumenta custo, reduz competitividade, ele vai comprar de outro, que consegue praticar um preço mais justo. Com certeza. Essa semana, cara, por a gente ter que fazer a live, eu fui buscar conhecimento, fui estudar um pouco. E aí a gente começa a olhar para a própria empresa, né? Cara, como que o processo ajuda em tudo, né? Ajuda. Aí você começa a identificar o que está acontecendo, né? Você vê que tudo é um processo. Se aquilo foi bem treinado, você fala assim, porra, aqui tá legal. Aqui tá tendo menos desperdício. Qual que é a questão muito comum, que é uma questão que eu falo bastante, que eu acho que é importante? O dono que não cria processo na empresa, ele não é dono, ele é funcionário. Ele é funcionário da empresa que ele criou. Ele tá se escravizando sem perceber. Porque se você não tem processo e só você sabe fazer as coisas, só você sabe resolver os problemas, é muito pouco provável que a sua empresa cresça, porque você vira um fator limitante dela. Sua empresa vai crescer na proporção que você der conta. Vai chegar uma hora que você, empresário, está trabalhando 15, 16 horas, não tem mais o que fazer, sua esposa já está te ameaçando porque você não fica em casa. Para que a empresa cresça. E, ao mesmo tempo, você já não tem mais vida. E você não sabe nem o que aconteceu no meio do caminho, quando você sonhava em ser um empreendedor, e aí você virou um escravo do próprio negócio. Por isso, ter processo bem definido. Porque se você garante que todo mundo saiba o que é para ser feito, documenta os padrões e treina as pessoas para, sempre que verem, não é que vai padronizar o processo e não pode melhorar a empresa, não. Você vai melhorar, mas vai documentar a melhoria, para garantir que amanhã ou depois essa empresa melhore, mas que essa melhoria não se perca. Sim, que seja essa é a ideia. Que dependa menos de você ainda, que isso seja replicado para mais pessoas dentro da empresa e assim a empresa vá andando sozinha sem você ser o limitante ali, né? Exato, porque a ideia que eu gosto sempre de comparar é, para dirigir o carro, você tem que olhar para fora do carro, concorda?
certeza. Porque imagina que você tem as crianças no banco de trás e você tem que ficar cuidando das crianças e tentando dirigir. A chance de você não conseguir ir para frente, sofrer um acidente, é muito grande. Por isso que normalmente você tem lá a esposa que está cuidando das crianças do banco de trás, que está organizando, para você olhar para fora enquanto dirige. Na empresa é a mesma coisa. O dono tem que olhar para as oportunidades de mercado, pensar estrategicamente, mas para ele conseguir fazer isso, ele tem que ter processos bem definidos para as pessoas saberem o que tem que fazer e uma equipe preparada para resolver problema. Porque os problemas vão surgir e a função do dono não é só resolver problema. A função mais importante do dono é formar pessoas capazes de resolver problema. Porque se você fomenta um pensamento onde todo mundo na empresa sabe resolver problemas do tamanho dos que cabem para a função dela, essa empresa ela cresce sozinha. Ela fica mais independente do dono, o dono vai ter mais tempo, mais liberdade para viver a vida pessoal dele, mas também vai ter mais tempo para poder correr atrás da estratégia, de pensar em parcerias, de desenvolver a empresa, porque você tem que dirigir a empresa olhando para fora, não faz sentido você tentar olhar para dentro e dirigir o carro. Muito legal isso, muito bom escutar isso. E já aproveitando esse gancho, quando você que já faz consultoria para diversas empresas, quando você chega lá na empresa, tem uma coisa que você fala assim, é muito comum entre os empresários, os empreendedores ali, assim, é um comum das empresas nos erros de processo ou não? É assim, cada empresa é muito diferente uma da outra. Depende muito do porte da empresa, sabe? Às vezes, as empresas que já têm mais longevidade, que já existem há mais tempo, é normal que elas já tenham pelo menos uma documentação de processo. Ela já definiu como ela gostaria que as coisas fossem. Agora, o problema é que muitas vezes define o processo, mas não cria cultura para garantir que aquele processo aconteça. Por exemplo, esses dias eu estava acompanhando um processo de lavagem de barris numa empresa. E aí tinha uma máquina super moderna que lavava o barril, separava, e tinha todo um procedimento documentado de como operar aquela máquina. E aí a máquina estava gastando o dobro do tempo para fazer. E o rapaz não estava entendendo, mas ele também não estava lendo o papel, que tinha um A3 do lado dele orientando que ele tinha que inverter, que primeiro era, enfim, era ar comprimido antes de CO2 e ele tinha invertido o fluxo. E ele não lia o processo. Então, é comum, Alas, é a pessoa achar que por ter escrito um papel, ela tem processo. Ela precisa, mais do que escrever o papel, é fomentar e garantir que a liderança cobre que os processos sejam executados conforme combinado. O processo, quando pede ele... O papel, você tem que treinar o pessoal a estar ali para desenvolver aquilo, né? Exato. Então esse é um erro que é muito comum. A pessoa acha que tem processo que alguém escreveu um papel e colocou em algum lugar. Ela tem processo quando existe uma cultura. Você tem que, mais do que treinar, cara, é doutrinar as pessoas para respeitarem o processo e para, ao mesmo tempo, mudar o processo se necessário. Mas o jeito mais inteligente de fazer isso é desse jeito que está escrito nesse papel errado. Eu tenho que garantir que alguém mude esse papel e não fazer do meu jeito. Entendeu? Entendi. Não, eu entendi. Colocar essa mentalidade na empresa é mais importante do que documentar processo. Escrever o processo é fácil, é você olhar o processo e falar, é para fazer assim. É igual uma receita de bolo. A receita é o processo de fazer o bolo. Garantir que a pessoa siga a receita é o mais difícil, mas é o que faz diferença no longo prazo de qualquer empresa. Então, cabe muito do líder ali pegar os colaboradores para comprar aquela ideia, né? Para todo mundo estar muito alinhado com aquilo, para que não haja erro, né? E o líder ele tem que ter faça um treinamento e a própria equipe esteja ali para desenvolver aquele produto ou aquele processo, né? Exato. O líder ele tem que ter compromisso com o resultado. Ele tem que fazer o papel dele, a gestão, que é a gestão interna, não a pessoa que está olhando para fora, mas a que está cuidando dos processos de dentro, ele tem que garantir que as pessoas sigam os combinados. Mas aí tem um outro passo, que ele também tem que garantir que essas pessoas tenham a oportunidade de contribuir com o processo. Fala, olha, nós sempre fizemos assim, mas eu descobri que assado é mais eficiente. Mas aí você muda o padrão e documenta o novo padrão.
Percebe? Olha, o Você jeito mais eficiente de trocar um produto não é mais aquele que nós falamos, Wallace. Eu descobri um jeito que é mais rápido aqui. Pô, que legal. Então vamos envolver as pessoas, garantir que todos saibam documentar e trabalhar num novo padrão de processo. Que legal. E toda empresa precisa de processo ou não? Tem alguma empresa que você conheça que não precisa de processo? É inevitável. Mais do que só o processo, é ter um método de gestão. Até as empresa, que é só o funcionário e o funcionário é o dono e vice-versa, a pessoa faz sozinho o negócio, ele precisa, se ele tem a intenção de crescer, começar a documentar as coisas que ele faz e as formas mais eficientes de fazer. Porque aí, quando ele tiver a oportunidade de crescer, quando aparecer um cliente novo e ele tiver que contratar alguém, ele vai contratar essa pessoa e já vai colocar ela para dirigir esse carro com mais facilidade. Porque ele já tem os processos bem definidos. Entendi. Quando a pessoa já identifica isso, qual que seria o próximo passo dele, depois que ele identifica fala assim, cara, eu tenho que melhorar esse processo lá no supermercado. Qual que seria um segundo passo após isso, que você disse para mim? Legal. Então ele percebeu que ele precisa documentar esse processo, ele vai procurar entender ao máximo aquele processo. E não tem segredo, é observação. Ou seja, o processo de recebimento de produto no supermercado. Qual que é esse processo? Onde ele tem um ciclo, que ele começa e volta para onde ele começou. É você olhar o suficiente para esse processo para começar a registrar as coisas que acontecem, mas com um olhar crítico. Porque você vai perceber que muitas das coisas que acontecem não deveriam acontecer. Vamos supor, precisa assinar aqui para mim, moço canhoto. Aí o rapaz vai procurar a caneta para assinar. Esse tempo é o desperdício, é aí que a gente otimiza o processo. Aonde está a caneta? Ô, fulano, você viu a caneta? Não, achei, está aqui. Aí ele achou a caneta, tudo isso é um desperdício. Aí ele assinou a nota, não sei o que e tal, falou, tem como carimbar para mim, amigo? Aí falou, carimbo, quem que pegou o carimbo aqui mesmo? Aí ele vai rodar na empresa para procurar. Vocês estão se identificando aí, gente? Vai procurar o carimbo. É desperdício. Aí no que ele carimbou, ele talvez tenha esquecido de virar a data do carimbo. Carimbou errado, é um outro desperdício, tem a ver com qualidade do serviço. Tudo isso, você vai perceber que no final ele gastou 15 minutos nesse ciclo de receber o produto e você vai perceber que 5 minutos era um desperdício. O que você vai fazer? Documentar o processo sem os desperdícios e treinar as pessoas para que elas aprendam que várias das coisas que elas acham que é normal no dia a dia, na verdade só consomem recurso, é custo, mas não tem vantagem nenhuma. O cliente não valoriza, não está disposto a pagar, então você tem que eliminar desse processo. Entendi. A mesma coisa é otimizar o tempo para gerar mais resultado para a empresa. Exatamente. E a mesma coisa é identificar que existe, além dessas atividades que são possíveis de eliminar, que eu citei, coisas que não deveriam acontecer, tem muita coisa que é o segundo tipo de atividade, são 3 tipos. O primeiro tipo são essas, que é fácil de eliminar. Você fala, gente, isso não deveria ter acontecido. O carimbo devia estar aqui no lugar certo. Essa você resolve de uma vez por todas, ela não acontece. A outra são os verbos, que é pegar, buscar, coisas relacionadas a isso, elas não agregam valor, só que elas são necessárias. Por exemplo, pegar a prancheta. Pegar a prancheta não muda nada no processo, não vai agregar mais valor, mas se eu não pegar a prancheta, eu não faço. Então, qual que é a saída? Essas eu não elimino, eu otimizo. Eu deixo as coisas mais perto, essas coisas que eu utilizo, por exemplo. E aí eu estou diminuindo o tempo dessas atividades, que são desperdícios, mas são inevitáveis. Entendi. E o terceiro tipo são as atividades que o cliente valoriza e está disposto a pagar. É aquilo que vale a pena fazer. É você entregar a experiência do cliente, fazer um processo de atendimento bem feito, garantir que você fez o combinado daquilo que foi acordado com o cliente. Essas coisas você tem que fazer cada vez mais delas. E um erro, você me perguntou de erro comum, é o empreendedor, às vezes, que tentando cortar custo de qualquer jeito, ele mexer naquelas que o cliente percebe. Aí ele vai cortar custo do lugar errado, ele piora a experiência do cliente, o cliente para de comprar. Ele não entende por quê. É porque
ele tirou atividades do processo que agregavam valor. O cliente Legal. sentiu falta. Entendi. Muito legal, cara. E assim, agora uma pergunta bem pessoal, que seria assim, como empreendedor, né? Você acha fácil fazer tudo isso no processo ou é uma coisa que é treinável? Vamos dizer assim, se você focar no problema, você acha como empreendedor, você falando agora não como gestor. Eu estou perguntando mais como empreendedor, como que você vê isso? As Legal. pessoas têm dificuldade de enxergar isso, como que é? É como eu disse, depende muito do tamanho e do estágio que a sua empresa está. Você ter essa consciência é o primeiro passo. E eu entendo que isso pode não ser prioridade para um pequeno empresário, porque ele está num estágio onde ele tem que cuidar da sobrevivência dele. Antes dele cuidar do processo de crescimento, ele tem que garantir o processo de sobrevivência. Então, ele tendo essa consciência, ele vai perceber que ele pode melhorar o processo conforme ele cuida de todas as outras coisas que eu sei que são urgentes no negócio. Mas conforme ele for avançando, ele tem que entender que processo é fundamental. E crescer com o processo é muito mais fácil que crescer sem. Crescer com essa visão, crescer com essa visão de organização vai fazer com que a vida dele fique mais fácil. Depois e o que eu vejo mais, sendo sincero com você, eu atendo muito empresário aí que ele precisou chegar num patamar de 20, 30 funcionários, aquela situação que eu descrevi de falar, não sei mais o que eu faço, o mercado quer comprar, eu já não consigo mais entregar, estou enfiando o pé pelas mãos, eu não sei nem o que é processo. Aí a hora que você vai e organiza pequenos detalhes como esses que eu citei, a empresa ganha fôlego para continuar crescendo. E aí ele fala, meu Deus, eu tinha que saber fazer isso antes, não é bicho de 7 cabeças. E quanto antes ele descobre isso, mais fácil a vida dele tem que ser. É que o empreendedor, ele sempre vê como custo, né? Tudo ele vê como custo. Aí ele não quer buscar um conhecimento ali que pode gerar o dobro de resultado para ele, né? Então ele fica Cara, meio apegado ao custo, sendo que o custo que ele pagaria, por exemplo, um gestor de processos ou para identificação daquele problema, aquilo se torna muito mais resultado para ele lá na frente, né? Que ele, talvez num mês ele consegue pagar todo mundo aquele processo que ele investiu na empresa, sendo que aumentou as exato. vendas, teve menos desperdício, teve mais qualidade de entregar isso para o cliente, né? Porque isso acontece bastante. É muito comum, pensa que é muito significativo e sem contar a tranquilidade que você tem quando você sabe o que tem que acontecer e quando. É ter clareza das coisas. E não é difícil. E quem está assistindo a gente, se é empresário menor, ele não precisa contratar um engenheiro de produção. Ele precisa ter o bom senso, estudar. Hoje a informação ela é muito ampla. Então você ter a ideia e fala, poxa, eu preciso começar a organizar a minha empresa, porque eu não quero que ela fique do tamanho que está, mas não quero que ela cresça desorganizada, porque vai me dar mais trabalho do que lucro. Então ele tem que começar a estudar, a se organizar e aprender um pouquinho para ir levando mais ou menos pronto. E lá na frente, quando ele crescer um pouco mais, ele pode contratar o serviço de um especialista que vai ajudar ele a dar o próximo passo. Mas os primeiros passos dá para ir sozinho numa boa. Uma coisa que é interessante, Alas, é garantir que você está usando o que você tem, inclusive os cérebros. É muito comum a pessoa tem 3, 4, meia dúzia de funcionário, mas ela toma as decisões tudo sozinha, e ela adora falar que é só ela que resolve os problemas. Mas é porque ela tem o hábito de não envolver ninguém. Você fala muito de mão de obra, mas mão de obra também vem acompanhada de cérebro de obra. Então, um dos desperdícios mais comuns é a pessoa não aproveitar o intelecto das pessoas que estão com ela. Você quer resolver o problema de longe sem nem conversar com quem está lá envolvido na atividade. Quando você chega perto de quem está fazendo, você já vai ter chance de ouvir as pessoas e a partir do que você ouve, você vai identificar algumas coisas no processo que poderiam ser melhor. Então, é simples e às vezes não custa dinheiro. É você usar o que você tem, inclusive os cérebros de obra, que para cada mão de obra tem cérebro também. Se ela desse uma dica para a galera que está vendo a gente, cara, que pode fazer Vou o sim. resultado já amanhã na empresa dele
que isso é bem legal de falar, que é um dos intuitos da nossa live aqui, é melhorar as empresas das pessoas também, de uma forma gratuita e vamos dizer assim, ó, cara, de graça aqui, só desenvolvendo uma conversa que vale muito a pena, é muito conteúdo, tudo de graça, né, Que cara? legal. E para mim é um prazer, cara, poder falar. Eu adoro falar sobre isso, sabe? E aí, uma dica que eu acho que é fácil de usar, não é nem uma dica, é um conceito que eu acho que se você pensar sempre assim, a sua empresa tende a melhorar. A história que contam é que o japonês, assim como nós aqui no Ocidente, a gente tem o hábito de ensinar a criança a rezar antes de dormir. O japonês ele tem a cultura, o hábito de perguntar para os filhos: ô filho, o que você melhorou desde que você acordou hoje? O que você está melhor? E a isso eles chamam de Kaizen. Kaizen, se você procurar no Google, significa mudar para melhor em japonês. Mas não é tão simples de traduzir. Como você percebeu, é a filosofia, é pensar o tempo inteiro o que você poderia fazer de diferente. Seja na sua vida, seja nos seus negócios, em tudo. Ter uma cultura Kaizen é buscar a melhoria contínua, é buscar a perfeição, sabendo que perfeição não existe. Mas sempre vai existir um lugar melhor do que o que você está agora. Não pensar em revolução, mas pensar em gradativamente conquistar algum tipo de resultado. Então, o que eu faria de bate-pronto, assim, é contar para as pessoas que trabalham com você, se você tem mais gente com quem você trabalha, o que é uma cultura Kaizen e fomentar que essas pessoas te ajudem a pensar em melhorias. Por exemplo, eu estou enfrentando um desafio que está relacionado ao meu prazo de entrega. A empresa que eu trabalho está demorando para entregar, eu não sei bem por quê. Mas eu posso fazer uma reunião simples com essas pessoas e provocar o que nós em Minas chamamos de toró de parpite, o brainstorming. É garantir que todo mundo possa palpitar sobre aquilo, mas tendo um método de gestão onde você vai transformar as ideias, que às vezes uma ideia não tem nada a ver olhando sozinha, mas elas se conectam e juntas elas fazem sentido. Só que ideia, ela não vale muita coisa sendo só uma ideia, porque ela pode acontecer hoje ou daqui a 20 anos. O que você tem que fazer é plano. Plano tem que ter no mínimo quem e quando. É o que, quem e quando. Então, aquele problema que está incomodando vocês, senta lá com a galera que pode participar com você, te ajudar a resolver, e faça ações. Não ações. Um hábito muito comum é você procurar coisas que você não consegue fazer. Você justifica. Fala, não, isso aí tem que comprar outra máquina, custa 2 milhões e não fazer nada. A ideia é fazer o que dá para fazer. Fala, gente, dentro do que é possível, o que nós podemos ficar um pouquinho melhor amanhã nesse negócio? Eu sei que o ideal seria comprar uma máquina nova que não ia ter mais atraso, mas não é viável, não tem dinheiro, não tem que... O que dá para fazer? Fala, cara, aí vai começar. Fala, cara, e se não virasse essa máquina do outro lado ali, que não sei o quê, e fulano, e aí começam as ideias a brotar, você fala, cara, isso aí dá para fazer, hein? Aí você virou a máquina. Aí no que você virou a máquina, alguém fala, olha, tá demorando muito para abastecer essa máquina. Vamos fazer uma gambiarra aqui, a gente consegue abastecer mais rápido? Pô, legal. E aí você, sem perceber, ganhou 3% de produtividade. E amanhã você cultivou isso de novo, porque é cultura, você faz todo dia. Aí você ganhou mais 2% porque você ajeitou um negocinho da peça que estava solta. Falando de maneira bem simplória, mas é essa a ideia. Aí você fala, caramba, se eu calçasse essa máquina aqui, porque toda hora tá caindo uma garrafa. Pronto. E aí você vai, aos poucos, garantindo que a empresa tem uma cultura de resultado, que nada mais é do que garantir que todos nessa empresa tenham compromisso em fazer as coisas dar certo, do jeito que der. Então, essa é a dica que, se eu pudesse compartilhar e sugerir, eu compartilhei com vocês e acho que faz sentido. Nossa, faz muito sentido, cara. Isso aí é muito da hora mesmo. É melhorar sempre, né? É buscar a melhoria sempre na empresa, seja ela para melhorar o seu resultado, melhorar sua venda, trazer mais gente para dentro de lojas, melhorar o tempo de desenvolvimento da empresa. Tem que garantir que a turma esteja envolvida, porque, do contrário, você é um exército de um homem só. Então, a dica é: não desperdice o intelecto das pessoas. As pessoas vão se sentir muito mais dignas e úteis se você as envolve.
Então, você tem 2 funcionários, conversa com eles. Não tem funcionário, conversa com o fornecedor, troca uma ideia. Às vezes as pessoas têm muito medo de dar ideia para os outros e a verdade devia ser diferente disso, porque a ideia não é o problema, é a capacidade de execução que vai te fazer vencedor. Todo mundo tem ideia o tempo inteiro, mas a capacidade de colocar essa ideia em prática, de executá-la com maestria, é que faz de você um bom empresário. Não é a ideia todo mundo tem. Ô Wesley, já aproveitando esse gancho que você deu das dicas, cara, você me contou que está com um método novo agora, que você está vendendo ele online. E como é que surgiu isso primeiro? Opa, tá bom. Como que você criou esse método primeiro? Como é que você pensou nisso? E segundo, como que seria para as pessoas que querem te conhecer um pouco melhor, saber mais sobre gestão de processos? Então, eu quero que você fale um pouco sobre esse método Hélice. Você me mandou um vídeo, eu achei bem legal. Você me deu uma dica lá que eu já implementei logo no primeiro dia. E depois que Que acabar a legal. live também, eu vou deixar o link lá. Se você quiser me mandar o link, eu já posto para todo mundo ter a oportunidade de ver o vídeo que eu vi, que eu gostei bastante. E eu já implementei até aquela dica que você me deu lá no vídeo. E foi muito legal. Que Então, show. quero que você fale sobre como que surgiu a ideia e fala um pouco desse método Hélice seu. Legal, vamos lá então. Primeiro, que legal, depois você me conta, deu resultado, foi bacana? Ó, eu estou mensurando ele ainda, mas eu já coloquei ele em prática, eu já escrevi qual que é o problema. Você me falou para mim, para mim identificar 3 problemas, pegar o maior e é esse que eu tenho que atingir. Então agora eu vou quantificar ele, mensurar ele e metrificar ele também para mim ter um resultado legal dele. Mas o meu é controle de estoque, cara. O maior dos meus problemas é ruptura, furto, que a gente tem bastante lá. Então, eu quero identificar bastante esse problema. Mas foi legal a sua dica, porque os 3 problemas eram muito importantes. Então, muitas vezes a gente está cego na empresa, né? É o que você falou, a gente está tão ali focado, e a gente esquece do externo. Mas aí, na hora Você tem que estar cuidando. Você tem que estar cuidando um pouquinho do futuro, né? Você tem que achar uma hora no seu dia para poder garantir que o amanhã seja um pouco mais fácil do que você tem hoje. Essa é a ideia. Se você não está cuidando um pouquinho do médio e do longo prazo, a hora que ele chegar, você vai estar tão ocupado quanto ou mais, porque a empresa vai crescendo descontroladamente até uma hora que você não consegue cuidar. Mas falando sobre o método Hélice de gestão, o que é? É o que eu quis fazer. A minha experiência como gestor, que eu comentei com você que começou lá em 2008, como analista primeiro, fui cronoanalista, medindo o tempo o dia inteiro, e depois técnico em métodos e processos, gestor. E tudo isso, em todas essas fases, eu tinha contato com diversas metodologias de gestão. E como você pontuou, nas empresas grandes existe muita coisa relacionada à gestão, muito método, muitas formas de fazer com que a empresa seja mais eficiente e mais produtiva. E aí, nos últimos 5 anos dando consultoria, eu fui organizando essas ferramentas que eu aprendi. A base, a essência dela é muito do método Lean de gestão, o sistema Toyota, mas aí peguei um pouco de Six Sigma, bebi de outras fontes e organizei um jeito que garantisse simplicidade. Porque a minha tese é que é muito difícil para uma empresa pequena competir com uma empresa que tem um arsenal de ferramentas de gestão à disposição, que cuida de tudo. Então, eu quis, na minha humildade, mas equilibrar um pouco desse jogo, criando o método Hélice de gestão, que nada mais é do que garantir que você, empresário comum, que tem vontade de ter uma empresa mais organizada, que quer crescer, você tenha um método, um passo a passo de quais coisas você tem que fazer para garantir que tudo isso que a gente falou na live aconteça e que você seja capaz de fazer isso. Porque nem todo mundo tem tempo ou condições financeiras de investir numa grande consultoria. Então, esse pequeno empresário que estava desguarnecido, ele tem a opção de investir num curso online, que é o método Hélice de gestão, e ali ele vai entender o passo a passo, desde a mentalidade que ele tem que ter, da forma como ele organiza a liderança dele, de como ele estimula a equipe, para que essa equipe seja capaz de não só resolver problema, mas de criar novas pessoas que resolvem problema.
e assim ele vai melhorando o negócio dele. Essa é a ideia do método Hélice. E aí ele vai aprender a criar quadro de gestão de desempenho, onde diariamente ele acompanha a evolução das metas de uma forma simples, ele vai criando pessoas multiplicadoras de resultado. Tudo isso ajuda. A Dá essência pra... é criar uma empresa que cresce todo dia. Ele vai aprender a organizar, a definir quais são os indicadores-chave de cada área, de um jeito fácil, para que ele saiba o que ele tem que medir, porque não existe gestão sem medição. Sim. O que vai, para você descobrir se você tem que tomar um remédio, você tem que descobrir se você está com febre. Então, os indicadores são o termômetro. Ele vai aprender a montar um modelo de indicadores que seja efetivo. Ele vai aprender a organizar os problemas dele por ordem de prioridade. Ele vai aprender a atacar esse problema com várias mãos de uma maneira organizada. Além disso, ele vai aprender técnicas relacionadas à liderança, em que ele vai saber como conduzir, quais reuniões são importantes, como fazer uma reunião 1 a 1 para dar feedback para o funcionário, como construir, não um plano de carreira, mas construir a ambição nos colaboradores, para garantir que eles entendam que existe um relacionamento a ser construído, que na proporção em que ele entrega resultado, ele participa do resultado. Então, isso, e além disso, padronizar processos, garantir que você saiba dimensionar a mão de obra, quantos funcionários eu preciso, conforme eu for crescendo, precificação, como que eu faço uma precificação bem feita? Será que eu estou deixando dinheiro na mesa? O que é ponto de equilíbrio que todo mundo fala e é tão simples, mas se eu não conheço esse conceito, eu não consigo usar. Então, trazer o essencial da gestão para que uma pequena empresa tenha condições de competir e em pé de igualdade com uma grande empresa. Essa é a essência do método Hélice. E chama Hélice porque nada mais é do que a repetição de um movimento que vai gerar progresso. Conforme você repete o mesmo movimento, você vai progredindo. Foi por isso que a gente, criativo demais, criou o nome Hélice de gestão. Muito legal. O nome ficou muito, muito bom, cara. Eu gostei bastante do nome. E assim, cara, só aquela dica que você me deu já mudou um pouco para mim o meu jeito de pensar na empresa. Imagina só todo mundo fazendo esse curso, que é o que você falou, a internet veio, eu acho que para isso, né? Veio para fazer uma pessoa que talvez não tenha uma condição de ter um produto de uma grande empresa, mas você, no caso, o Wesley, deu a condição para ele ter talvez não o mesmo sistema, mas o mesmo processo, a mesma identificação, o mesmo conteúdo. E com a vantagem de ser adaptado inclusive a linguagem é adaptada à realidade de uma pequena empresa. Porque dá para entrar numa live hoje onde todo mundo está falando um monte de palavra em inglês e você fala, meu Deus do céu, como é que eu lido com isso? Então eu quis traduzir todos esses jargões e deixar de um jeito que seja fácil de executar, sabe? Porque Legal. o que mais tem é empreendedor que é na raça, na dificuldade, ele criou uma empresa, foi dando certo, aí ele fala, meu Deus, para onde que eu vou? E tudo que ele olha é muito complicado. O que eu quis fazer é criar um jeito mais simples de entender a gestão. Porque dá para ser fácil. É que às vezes a pessoa quer vender a dificuldade. O que eu acho que faz mais sentido é garantir que o simples seja bem feito. Essa é a essência também. É uma ideia em que você, fazendo bem feito o arroz com feijão todo dia, não vai ter erro. Sua empresa vai prosperar um pouquinho de cada vez, sem revolução. E conforme você vai treinando as pessoas para entender sobre esse método, você vai ficando cada vez mais distante da operação e você consegue fazer com que a empresa cresça, porque você olha para fora. Não, muito legal. E desde já, muito parabéns por isso, porque dá acessibilidade para o pequeno empreendedor ter um curso de qualidade como esse, entendeu? Então, parabéns mesmo. Muito legal a tua iniciativa aí de abrir esse Obrigado. curso. Mas como que a galera te acha? Como que a galera procura saber mais sobre esse método Hélice? Se você tem um canal onde você divulga alguma coisa assim de uma forma gratuita, se não, aonde que ele encontra um curso também, se caso ele ache bem interessante aqui. E com a live você deu várias dicas, vários conteúdos de muita qualidade mesmo aqui para gente desenvolver na empresa. Então, eu queria saber, assim, onde que a gente te acha, eu não, né? Onde que todo mundo que está ouvindo a gente aí te acha
e acha o seu método Hélice também. Claro, claro. Quem tiver interesse no método Hélice de gestão, esse é o site, métodohélicedigestão.com.br. Lá você vai achar a página de venda, vai ter o vídeo explicando um pouco mais sobre esse método, você vai entender se é para você ou não. Além disso, eu estou começando, né, esse hábito, nessa dificuldade de conseguir criar conteúdo para poder apresentar um pouco dessas ideias para as pessoas no meu Instagram, que é o wesley.lean, eu coloquei aí em cima, Wesley com 2L.lean. E, além disso, nós pretendemos muito em breve subir alguns vídeos para o meu canal que está inativo já tem um tempo. Então vai ter vídeo no YouTube, mas ainda não tem. Em breve, novidades. Vai ter bastante conteúdo bacana com um pouco mais de profundidade. Já aproveitando o seu gancho aí, eu também quero abrir um canal no YouTube para que a gente vai desenvolver um podcast aqui, eu e alguns colegas, amigos. Show. E eu também vou estar abrindo algum canal lá no YouTube. Você queria falar mais alguma coisa? Que legal. Desculpa. Não, só comentando isso. Por enquanto, o canal onde eu publico mais é no Instagram. Eu vou publicar cada vez mais. Estou organizando a minha rotina para isso. Então, me acompanhem lá, wesley.lean, gente. Vai ser um prazer falar com vocês lá, trocar uma ideia, falando a real do que é o dia a dia. Não é fácil empreender, né, gente? Tá todo mundo, é mastigar caco de vidro todo dia, mas aos poucos a gente vai aprendendo alguns atalhos que podem ser compartilhados. É isso aí. Wesley, foi um prazeraço. Eu acho que dentro da pauta que eu te passei, eu acho que a gente falou de tudo. Ou faltou alguma coisa que você quer falar aí? Não, eu acredito que seja isso. Para mim foi muito legal poder bater esse papo, Alas. A gente tem pouco tempo para conversar, sempre se cumprimenta correndo cada um para um lado. Então, ter essa oportunidade de bater esse papo de 1 hora é muito legal. Valeu, até mais.